Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 4 de fevereiro, com grande alegria celebro um ano que coloquei os pés pela primeira vez, oficialmente falando, aqui na paróquia Cristo Rei. Era um domingo à noite, bem no dia que nós começamos a fazer a ação de graças após a missa, expor o Santíssimo. Então eu cheguei naquela noite aqui. Então é um momento de muita graça, louvo e bendigo a Deus por tudo aquilo que Ele me concedeu aqui no meio de vocês. Pois bem, hoje nós mais uma vez meditando acerca dessa leitura da carta aos Hebreus, nós fomos exortados mais uma vez à fé. Hoje o livro de Hebreus, que nós ouvimos, capítulo 11, a carta de Hebreus, ela retoma personagens do Antigo Testamento: Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas e muitos outros que exerceram, que viveram de fé. Muitos outros que, mesmo sem conhecer Jesus, esperaram em Deus. E eles não viram o pleno cumprimento da promessa que viria com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lá atrás, mesmo sem ainda encontrar essa promessa, eles já viviam de fé. Fizeram grandes coisas, fizeram grandes obras, passaram por inúmeras tentações, como assim foi enumerado aqui nesse capítulo 11 da carta aos Hebreus, foram apedrejados, foram cerrados, foram mortos por golpes de espada, levaram uma vida errante, vestidos com peles de carneiro, pelos de cabra. Outros ainda sofreram a provação de escárnios, experimentaram açoite, as correntes, as prisões. As mulheres que reencontraram seus mortos pela ressurreição, os que foram esquartejados. Pois bem, aqui é fácil de nós olharmos para trás e vermos, por exemplo, o livro de Macabeus, em que acontece a perseguição dos judeus da parte dos gregos, O quanto que o martírio, o quanto que o testemunho dos judeus defendendo o nome do Senhor, é vivo e eficaz, Como muitos outros também sofreram e deram testemunhos, foram verdadeiros mártires, testemunhas da fé. Repito mais uma vez, sem ainda conhecer a Jesus. Nós temos uma graça especial que o Antigo Testamento não possuía. Nós, batizados, filhos de Deus, nós temos os sacramentos, nós temos a igreja, nós temos inúmeras graças que outrora no Antigo Testamento eles não possuíam. E somos também chamados a também exercer a nossa fé, a ter uma visão sobrenatural, como o próprio livro, a própria carta aos Hebreus, vem também retomar que o justo viverá pela fé, ou em algumas outras traduções, o justo viverá pela sua fidelidade. Então nós somos chamados a viver de fé, inclusive nos dias de hoje, ter essa visão sobrenatural sobre tudo, sobre o mundo, sobre as realidades aqui na igreja, sobre os sacramentos que nós recebemos, sobre o nosso matrimônio, sobre a nossa vida de oração, ter esse olhar espiritual e sobrenatural sobre tudo aquilo que nós fazemos. Porque se nós tirarmos essa graça sobrenatural, se nós tirarmos essa visão sobrenatural, tudo fica meramente físico, carnal. Nós nos frustramos, porque nós somos tentados a olhar somente para as realidades desta terra e esquecermos das realidades futuras, da vida eterna com Deus. No Evangelho de hoje, Jesus está numa região de gentios, de pagãos. Por isso que nós encontramos uma manada de porcos, sendo que os judeus, até então não criariam animais impuros para eles, impuros para Deus. Então Jesus desce da barca, e está numa região de gentios. Chegando lá, ele encontra um endemoniado
que está possesso por uma legião. Legião é uma unidade militar no Império Romano que se baseia em mais ou menos 6.000 homens. Então, praticamente, aquele homem estava possuído por 6.000 demônios. E não é nem Jesus que vai ao encontro do demoniado, mas o endemoniado que vai ao encontro de Jesus e se prostra, mostrando o senhorio de Jesus, né? Diante até mesmo das forças demoníacas, mostrando até mesmo essa filiação de Jesus. Jesus, sendo filho de Deus, coloca debaixo de seus pés o próprio demônio. Então aqui, esse homem possesso por essa legião vai ao encontro de Jesus, e Jesus expulsa, né, e tira do corpo daquele homem aqueles 6.000 demônios, aquela legião, e eles vão, possuem os porcos e se lançam ao mar. Mais uma vez, uma prova do senhorio de Jesus sobre as forças antirreinas, sobre as forças inimigas, sobre as forças demoníacas. O mar, que por o Antigo Testamento era onde habitavam todos os espíritos malignos, onde habitavam toda a treva, tudo o que era de ruim vinha do mar. Então Jesus manda de volta para o mar, né, de onde veio esses espíritos, de onde vieram esses espíritos ruins, esses espíritos demoníacos, mostrando assim, mais uma vez, o senhorio de Jesus, que expulsa e leva para as trevas as forças demoníacas. Meus irmãos, Jesus está numa região pagã, evangelizando. Jesus, que com a sua presença, ele não falou nada, ele só desceu, o demoniado foi ao encontro dele e ele realizou esse exorcismo, assim dizendo. É a sua presença, né, foi capaz de expulsar essas forças das trevas. Nós também estamos lutando com inúmeros demônios, nós também estamos lutando com os espíritos males dispersos pelos ares, como nos diz o próprio São Paulo. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, você vem, você vai comungar, você vai voltar para sua casa, para o seu trabalho, você vai para os seus estudos. Então você é uma alma que confessa, uma alma que comunga, uma alma que está plena da graça de Deus. Então a presença de Jesus aonde quer que você vai, é essa presença, como eu disse, a fé, a visão sobrenatural que expulsa as ações das trevas. Então nós precisamos tomar posse disso para nós. Eu sou um filho de Deus, eu sou um filho da luz, eu sou uma filha da luz, e nós estamos em pleno combate. E eu preciso usar dessas armas que Deus me concede para que as ações inimigas sejam dispersas. Então, como eu disse, se eu comungo, se eu rezo, aonde quer que eu vou, você é um ostensório vivo. Você é um ostensório que leva Jesus aonde quer que você vai. Então, não nos esqueçamos disso. Então, no percurso para o seu caminho, no seu caminho de volta para onde você vai, lembrar sempre de Jesus, fazer pequenas orações. O nosso dia tem que estar repleto da presença de Deus. O nosso dia tem que estar recheado dessa presença de Deus. Deus caminha comigo. Então, tudo o que eu faço, eu preciso lembrar de Deus. Então, rezar o nosso anjo da guarda, rezar a nossa Mãe Maria Santíssima, rezar o nosso Pai São José, para que eles nos lembrem dessa presença de Deus dentro de nós, aonde quer que nós estejamos. Então, isso é algo necessário. Necessário também usar os nossos sacramentais, como por exemplo, o nosso escapulário, as nossas cruzes abençoadas, as nossas estampas, as nossas imagens, a água benta, carregar a água benta conosco também como uma arma contra as ações das trevas, né? Santa Teresa de Jesus, que ia rezar com o breviário, os consagrados, os religiosos, nós padres rezamos algo chamado liturgia das horas, que por promessa nós assim fazemos, mas é uma oração aberta a todo o povo de Deus, quem quiser fazer pode fazer. E ela rezava e o demônio muitas vezes atrapalhava ela de cumprir a sua oração, e ela jogava água benta no capeta para expulsar ele, entendeu? Então assim, nós também podemos usar isso para nós.
E termos ciência disso, da mesma forma que nós temos o nosso anjo da guarda conosco para nos defender, quer dizer que nós estamos passando por um combate e precisamos ter esse olhar da fé também sobre isso e pedir: Senhor, protegei-me e expulsai pelo teu preciosíssimo sangue todas as ações das trevas que possam vir também sobre mim, possam me perturbar ao longo do meu dia. Ter ciência disso e não nos esquecermos. O Jesus, esse mesmo que expulsou essa legião de 6.000 demônios, mandando de volta para o mar a origem, para o povo veterotestamentário, a origem de todo o mal. Esse mesmo Jesus, você vai receber daqui a pouco, eu vou receber daqui a pouco, vai estar conosco. Que Ele expulse então, com a sua própria presença, tudo aquilo que possa vir querer roubá-lo de nós, ou possa vir querer nos tirar da presença de Deus, ou possa vir nos perturbar. Nós, meus irmãos, precisamos ter esse olhar sobrenatural sobre tudo. Não que o demônio esteja presente em todas as coisas e nós coloquemos o seu poder acima do poder de Deus, jamais. Mas assim, ter ciência disso. Nós estamos aqui nesta terra, como o próprio catecismo nos ensina, A igreja está dividida, ou melhor, não dividida, mas está composta de três lugares, 3 grupos, A igreja que padece no purgatório, os nossos irmãos que sofrem no purgatório essa purificação, ainda mais hoje, segunda-feira, dia de rezar pelas almas do purgatório. A igreja triunfante, que já está na glória do céu, com os santos contemplando a Deus, e nós, a igreja militante, que luta aqui nesta terra contra as ações dos inimigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.